Olá, pessoal. Estou aqui hoje para ajudar vocês mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas. Saiu uma notícia semana passada sobre a mudança de um entendimento de uma OJ, de uma orientação jurisprudencial. E as pessoas vão divulgando isso e algumas pessoas que não entendem muito bem o que é uma súmula, que é uma OJ, ficaram confusos, né? Na realidade, uma OJ, uma orientação jurisprudencial, da mesma forma que uma súmula, são decisões de colegiados, como TST, que são usadas na justiça, tá? Para decidir sobre regras e procedimentos do próprio judiciário com relação aos processos. Essa OJ, que teve mudança, foi a 394, ela trazia um entendimento que já não era usado no mercado de trabalho. Qual era esse entendimento? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui o conceito de OJ, mas antes eu vou mostrar para você o entendimento dela. Ela ainda está no site do TST com a redação anterior. E ela diz aqui, ó, repouso semanal remunerado, RSR, que também é DSR, repouso semanal remunerado, descanso semanal remunerado. O RSR é mais conhecido como DSR, né? Integração das horas extras, não repercussão no cálculo de férias do DSC, salário do aviso prévio e dos depósitos do FGTS. Aí tem aqui, ó, a majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina do aviso prévio e do FGTS, sobre pena de caracterização de itens, né? De você estar incidindo em duplicidade. Tá aqui, ó, o que quer dizer esse termo, né? Locução latina empregada para significar que não se devem aplicar duas penas sobre a mesma falta. Então, você estaria duplicando ali o pagamento. Tá? Então, ele trazia esse texto. Porém, no mercado de trabalho, fora do judiciário, já há um entendimento lógico e razoável de que descanso semanal remunerado das horas extras são horas extras. DSR do adicional noturno é adicional noturno, DSR da comissão é comissão. Da mesma forma que o DSR está dentro do salário mensal. Quando você paga 30 dias de salário para o empregado, ali dentro tem dias trabalhados e tem DSR desses dias trabalhados. Então, você tem uma verba só de salário, dias trabalhados e DSR, são a mesma coisa. Então, essas OJs aqui, elas são baseadas muitas vezes em argumentos de processos, né? Algum advogado veio com algum argumento que não deveria incidir. Naquele momento, em 2010, o colegiado decidiu que não deveria incidir. Beleza, só que a prática no mercado e até no próprio judiciário, quando você tinha processo trabalhista, para quem já teve, eles mesmos colocavam nas incidências o repouso semanal remunerado. Então, é uma OJ que tinha uma orientação um pouco sem sentido, porque não tem sentido que o repouso semanal remunerado, que foi aumentado teoricamente porque o empregado fez horas extras, né? Então, as horas extras são horas adicionais, e por consequência geram um descanso semanal remunerado adicional a essas horas a mais. Não incidir para o cálculo de férias, 13º e FGTS, não tem muito sentido. Porém, era uma decisão do judiciário, eu já fiz muito cálculo de processo trabalhista, nunca segui, nunca vi nenhum juiz pedir para seguir essa orientação. E agora, semana passada, essa orientação ela foi alterada para o que é razoável, o que é praticado. Está aqui, ó, no próprio site do TJ, tem aqui a notícia. Ainda não foi mudado o texto, mas está aqui, ó. Tá? O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o valor de descanso semanal remunerado majorado pelo pagamento habitual das horas extras deve repercutir também sobre outras parcelas salariais, como férias, 13º, aviso prévio e FGTS. Então, ele concordou com a incidência que a lógica é razoável. Você que atua na área de departamento pessoal, na área de contabilidade, em gestão de pessoas, tratando com legislação, tratando com cálculo, você tem que ter muito cuidado com o segmento de regras
que são do judiciário, que são súmulas, enunciados, orientações normativas, orientação normativa não, orientação jurisprudencial, porque isso às vezes atrapalha. Você vai encontrar orientações que se contradizem com outras súmulas, com outros dispositivos do próprio judiciário. O importante é você focar no que diz a legislação. Tá? Essas questões de súmulas, enunciados, OJs, deixar para o judiciário. É claro, é evidente que quando você tem uma lacuna sobre um determinado assunto, e você tem uma súmula, uma OJ, um enunciado que traz uma regra para aquele assunto que tem uma lacuna, você segue o que geralmente diz a súmula enunciado. Vou dar um exemplo para vocês. Cálculo de periculosidade sobre as horas extras. A legislação não fala sobre isso. Vocês vão ver que existe uma súmula que diz que a periculosidade incide sobre o salário básico e não sobre ele adicionado de outros adicionais. Entenderam? Então, como existe uma lacuna na legislação, existe uma súmula, só ela clara sobre aquele assunto, geralmente se segue aquela súmula. E vocês vão ver que muitos acordos de convenções coletivas trazem essa regra, baseado na súmula, ok? Então, teve essa mudança na OJ, é algo que já era praticado no mercado, não precisa se preocupar que isso aqui, a OJ, é um dispositivo de judiciário, vou mostrar para vocês aqui, ó, o que é uma orientação jurisprudencial, site jusbrasil.com.br. A orientação jurisprudencial, utilizada apenas na Justiça do Trabalho, tem o mesmo objetivo da súmula, mas diferencia-se em um aspecto, tem maior dinamismo. Enquanto a súmula exige critérios como a repetição de certa quantidade de decisões por determinado tempo, a orientação jurisprudencial tem tramitação menos rígida, ok? Então é isso. A mudança da OJ, na realidade, para muitas pessoas não mudou nada, porque já é algo que se praticava, porque se entende que DSR de horas extras são horas extras, então ela integrava para as mesmas bases que as horas extras internas, seja para o tributo e para o FGTS, seja para a integração em férias, DSC, aviso prévio e na base com salário maternidade, ok? É isso que eu tinha para passar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.